No Brasil, estima-se que até o fim de 2020, por conta da pandemia, 14 milhões de pessoas passem a viver em condições de extrema pobreza. Esses dados levam o nosso país a caminhar a passos largos de volta ao mapa da fome. Apesar de tudo, uma coisa ainda posso dizer. Ainda é tempo de percorrer sobre a vida. Ainda é tempo de abrir as janelas e deixar o vento tocar em toda a casa. Ainda é tempo de romper os cortinados do medo e ir às montanhas. Ainda é tempo de falar. Ainda é tempo de falar tudo aquilo que não foi castrado. Ainda é tempo de abrir a gaveta do tempo e jogar para fora tudo que foi escondido no anonimato da nossa história. Apesar de tudo, ainda é tempo. Derli Casale. Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança! Então, bom dia a todos os companheiros, companheiras. Sejam todas e todos bem-vindos ao primeiro seminário da Via Campesina Brasil. Eu sou Beto, sou militante do Movimento de Pequenos Agricultores, MPA. Sou baiano e estou no Rio de Janeiro aqui na tarefa de construir o movimento. Eu, junto com a companheira Michela do MMC, vou estar coordenando esse primeiro seminário. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. A gente está aqui na tarefa, né, de contribuir nesse primeiro seminário, e aí a gente vai passar um pouco das orientações do que é a metodologia, né, que a CPP aí, composta por Leila, Edicleide, acho que tem outros companheiros, depois eles se apresentam também no final. A ideia é que a companheira Olívia tenha 30 a 40 minutos para fazer a fala inicial. Depois o Magno, né, vai trazer alguns elementos a partir, né, de nós, da Via Campesina, o Magno da CPT e do MAN, e a gente vai abrir para o debate. O debate, a ideia é que a gente possa fazer perguntas no chat, eu e o Beto vamos ficar atentos no chat para levantar questões, mas também a gente vai abrir bloco de 3 inscrições de 3 minutos. Nós devemos ir até às 11 horas, se precisar passar um pouquinho, não tem problema, mas a ideia é que a gente tente ficar até às 11 horas. Eu sugiro que, na hora da Olívia, lá em cima no lado direito, tem uma forma de vocês visualizarem maior quem está falando. No meu, que é em inglês, tem Speak View. Eu não sei como é que tem em português. Exibição de orador. Pronto. Clica nesse negócio aí, porque aí a gente consegue ver maior quem está falando. Acho que vai ser importante para a aula da companheira Olívia. Beto, você tem mais alguma orientação? A gente apresenta os nossos expositores? Como que você... Não, só lembrar mesmo aos companheiros e companheiras de tentar manter os microfones ligados, porque nós que estamos sempre nessas formações, às vezes manter ligado acaba atrapalhando o companheiro que está falando e a linha de raciocínio e os demais também que estão acompanhando, né? Então, ficar atento aí, desativar o som no momento que o outro companheiro ou companheira estiver falando.
Então vamos já para a apresentação dos companheiros aí que vai contribuir. Ok, então é com muita felicidade que a gente convida, né, nesse primeiro módulo do seminário da Via Campesina, a companheira Olívia Carolino, que é economista, mestre em economia, doutora em ciências sociais, pesquisadora do Instituto Tricontinental e direção nacional da Consulta Popular. Olívia, para a gente da Via Campesina, a gente já conhece, o MMC já trabalha também bastante com Olívia. Ela é um exemplo concreto que é possível endurecer sem perder a ternura Hamas. Então, Olívia, seja bem-vinda. Você tem de 30 a 40 minutos para a sua exposição. Depois a gente apresenta o companheiro Magno. Bom dia, companheirada. É uma alegria estar aqui. Bom dia a todas, a todos. Em nome da Michela, minha companheira de luta, o meu companheiro Beto, a gente fez o curso latino juntos. Eu estou aqui entre companheiras, entre companheiros, saudar essa iniciativa da Via Campesina de estudar juntos, e é isso que a gente vai fazer nesses 40 minutos. Um processo de localizar alguns temas, e o que eu vou fazer em 40 minutos, né, é compartilhar um roteiro para a gente criar um território comum de reflexão sobre esses temas que foram propostos, sobre imperialismo, o capitalismo contemporâneo, o processo de financiarização. Muito bem. Então, esse é o primeiro tema que foi provocado no seminário da Via Campesina, né? Estamos aqui falando com companheiras e companheiros, né, que em diversos cursos de formação se defrontam com a necessidade de estudar esse tema, e estamos aqui diante dos principais formuladores do nosso campo, né, de como se a gente se apropria com rigor da teoria clássica sobre o imperialismo, sobre o capitalismo. Pode passar, Michela. E aplica com criatividade para as nossas lutas no Brasil, né? Então, quando a gente fala do plano camponês, quando a gente fala do feminismo camponês popular, quando a gente fala da soberania na mineração, a gente tem uma visão de mundo comum, né, que é a partir de uma teoria, de um método, né, de um jeito de estar no mundo, que a gente busca lá num autor que é o Marx, né? A gente tem um pressuposto, então, entre a gente, né, que é o estudar Marx. E por que a gente vai se referenciar nesse autor e não em outro, né? Primeiro, porque o Marx representa, né, ele forjou uma visão de mundo que considera tudo como provisório, está tudo em movimento. E isso é muito importante para a militância, né? Porque se a gente está vivendo um momento de crise, um momento muito desfavorável para a classe trabalhadora, né? A gente tem que ter essa postura diante da vida, né? Que a sociedade que a gente vive é uma forma histórica e transitória de organização social. Nem sempre foi assim e nem sempre será, né? Com esse método, né, veja que não é uma doutrina acabada, né? É um método de organizar e compreender o movimento real da sociedade, né? O que o Marx vai propor para a gente é uma atitude científica, né, de considerar tudo como provisório e captar a contradição em movimento. Muito bem, com esse método, o Marx olhou para a sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista, e buscou desvendar as leis de funcionamento do capitalismo. Ora, nos interessa compreender essas leis porque é atuando nas contradições dessas leis que a gente abre as possibilidades de superar o capitalismo e vencer os nossos inimigos na luta de classes. No próximo slide, né, eu convido todo mundo a gente pensar, né, de uma maneira assim muito rápida, né, o que seria a gente construir uma caixa de ferramentas, né, para analisar a realidade. A gente sabe que para cada atividade que a gente vai fazer, a gente tem as ferramentas certas, né? E
a economia política, né, o que a gente chama das categorias de análise da economia política, numa primeira aproximação do termo, a gente podia falar isso, é montar, né, uma caixa de ferramentas para a gente analisar a realidade, para que a nossa intervenção na realidade seja transformadora. Então, vejam, a primeira noção é essa noção de processo histórico. Né? Então, o Marx se baseia, né, numa análise de que a sociedade nem sempre foi assim, nem sempre será, porque ela é historicamente construída. Né? Veja, durante a nossa vida escolar, a gente aprende a escola quase como uma linha do tempo. Né? Convém a dominação burguesa a gente entender momentos sucessivos, quase como causa e efeito que a história da humanidade veio dar em capitalismo. Aqui, né, a gente se apoia no entendimento de que a história é movida por conflito. Em determinados momentos, um conflito específico, que é a exploração de uma classe social por outra, né, limita o desenvolvimento dessas sociedades. E aí se torna necessário transformar as relações para que essa sociedade continue se desenvolvendo. Aí nos leva a uma segunda categoria, que é a categoria que a gente chama de transição. Né? A gente não vai olhar para a história da sociedade toda nesses 40 minutos. A gente olha para esses momentos precisos, né, de profundas transformações no modo da sociedade produzir. Todo mundo aqui é produtora, produtor. Né? E é o modo da sociedade produzir o que necessita para viver, é que define esses momentos de transição na história. Vejam, quando a gente olha para a história com esse foco, com essa ótica da produção, a gente imediatamente chega à categoria trabalho. Né? Convém a classe trabalhadora olhar para a história sobre esse eixo, sobre essa perspectiva. Você pode contar a história da humanidade de muitas formas. Nós, classe trabalhadora, vamos por essa categoria que é o trabalho. Né? O que é o trabalho? Né? Primeiro, é uma atividade produtiva humana com consciência do objetivo, essencialmente coletiva, para transformar a natureza, né? Se transmite a abstração por meio da linguagem. Então, o trabalho é um processo de humanização dos seres humanos, né? Que ao produzir, não apenas transforma a natureza, mas em mundo humano, né? Transforma a natureza em mundo humano, transforma as relações sociais e se transforma a si mesmo. Né? Então, vejam, o trabalho, né? Ele é uma categoria, né, sociológica que vai fazer com que a gente não consiga pensar, né, homens e mulheres sem comer, sem vestir, sem habitar, e tudo isso, no caso dos seres humanos, é produzido. Né? Essa afirmação é muito importante, porque vai nos fazer entender a humanidade como uma estrutura antropológica aberta, capaz de ser aperfeiçoada no processo social. O militante tem que acreditar que é possível aperfeiçoar as pessoas no processo social, no processo de trabalho. Nessa sociedade que homens e mulheres são produto e sujeito ativo, se individualmente pouco podem, coletivamente fazem a história. Veja, e aí a gente vai chegar na categoria classes sociais, né? Porque, vejam, coletivamente fazer a história é não fazer a história nas condições que eles elegem, mas condições que são herdadas anteriormente, né? A história da humanidade é a história da luta de classes, por vezes evidente, por vezes disfarçada. Essa é a frase do Manifesto Comunista. Então, a gente vai fazendo a transição, né, das formulações sobre trabalho do Marx lá na ideologia alemã para o Manifesto Comunista, quando, propriamente dito, Marx chega nos contornos mais claros dessa categoria classe social. Mas é importante a gente entender que classes sociais, né, ela vem dessa categoria, do entendimento da categoria trabalho, né? Ora, se o trabalho é aquilo que define a nossa humanidade, né, por que trabalho, na origem da palavra, tem essa ideia de tripalium, de tortura, de lavoro?
né? Ora, exatamente porque, né? O trabalho é uma atividade coletiva, mediada por linguagem. Então, quando todo mundo trabalha na forma, né, de cooperação, você tem, né, a possibilidade, né, de desenvolvimento, né, da sua humanidade, de transformar o mundo, né, por meio, né, dessa atividade produtiva humana. Isso na forma de cooperação. Mas o trabalho em sociedade de classe se dá na forma de dominação. Então, o trabalho continua sendo social, mas a apropriação do excedente do produto do trabalho é privada. E aí, nesse caso, né, o trabalho se torna embrutecedor, né, se torna um lavor, um tripalho, uma tortura, né? Essa é a nossa primeira aproximação à categoria do excedente econômico, né? Ou seja, os trabalhadores começam a produzir mais do que precisam para viver. Começa a existir um excedente do produto do trabalho. E esse sobreproduto, ou seja, a parte da produção que não é imediatamente consumida, né, muda radicalmente as relações sociais. Os grupos humanos deixam de ser comunidades iguais e os mais fortes, pela força, pela violência, se apropriam do quê? Do excedente do produto do trabalho do outro. Se apropriam, né? Então, a gente tem uma primeira aproximação a essa categoria de propriedade privada, né? A propriedade privada, essa noção de propriedade, primeiramente, né, a propriedade sobre o excedente do produto do trabalho do outro. Não é outra forma de propriedade, né? Para exercer esse poder de se apropriar do excedente do produto do trabalho do outro, né, é que existe o Estado. Então, uma categoria fundamental para a nossa caixinha de ferramentas, né, é o Estado, entendido como um órgão de dominação de classe, né, um instrumento de submissão de uma classe por outra, né? O Lenin, no Estado e a Revolução, vai organizar, né, no Marx e no Engels, essa categoria Estado e vai chamar a atenção, né, que o Engels caracteriza o Estado como um produto da sociedade em certa fase do seu desenvolvimento. Ele vai falar, é a confissão de que a sociedade se embaraçou numa indissolúvel contradição interna e se dividiu em antagonismos inconciliáveis que não pode desvencilhar-se. O que é inconciliável? O que não tem acordo? É que o produto do trabalho é social e a apropriação é privada. O segundo traço característico do Estado é a instituição de um poder político que já não corresponde a uma força social armada, né? É um monopólio da violência para exercer, então, esse poder, né? Esse exercício de dominação violenta, em última instância, de uma classe sobre a outra. Muito bem. Com essas categorias na nossa caixinha de ferramenta, trabalho, excedente, classes sociais, propriedade, Estado, a gente se aproxima da categoria modos de produção. Que vejam, modos de produção é como a humanidade organiza o trabalho para produzir e reproduzir a sua existência material e subjetiva ao longo da história. A gente pode se aproximar dessa categorização na crítica, na introdução à crítica de contribuição da economia política, e esses livrinhos que eu estou mostrando aqui são todos da expressão popular, acessíveis a nós, numas edições muito bem cuidadas para a militância estudar. Vejam, aqui no modo de produção, a gente pode olhar para esse processo histórico, né, movidos por contradição, e olhar, né, que em cada momento sucessivo da nossa história, né, da humanidade, a gente articula duas categorias. A categoria relação social de produção predominante com a categoria desenvolvimento das forças produtivas.
Se na comunidade primitiva a produção é social e a apropriação de toda a riqueza produzida também é social, a partir da sociedade de classes, né, a gente olha para o desenvolvimento da história ocidental e vai vendo no escravismo a relação social de produção predominante é a relação com o escravo e o senhor, e desenvolve as forças produtivas até um determinado momento, que essa relação deixa de ser conveniente e precisa ser, então, superada por outra relação social de produção predominante, que vai ser a servidão, que, por sua vez, né, vai desenvolver as forças produtivas e carregar, ser portadora das suas próprias contradições, que ao longo do processo histórico vai ser acirrada e precisar necessariamente ser superada por uma outra relação social de produção. Vejam que o capitalismo, né, ele, com a relação social de produção assalariada, fez alguns fenômenos muito importantes. Primeiro, desenvolveu as forças produtivas como sem precedente na história da humanidade. Depois, tornou a história universal, mundial. A gente não olha lá para o Egito para ver o modo de produção asiático ou para Bélgica para ver o modo de produção feudal. O modo de produção capitalista tornou a história por primeira vez universal, global, mundial. Nada escapa ao modo de produção de mercadorias no capitalismo. Cada modo de produção não substitui o outro, né? Ele supera, ele nega incorporando. Então, no capitalismo, né, a gente não precisa ir muito longe para encontrar relações escravistas, relações de servidão, mas todas estão submetidas à lógica de produção de valor própria da relação assalariada, própria da acumulação do capital. Se a gente está com essa caixinha de ferramentas em mãos, a gente pode, no próximo slide, fazer a pergunta, né, que é como explicar a produção de riqueza na sociedade em que a gente vive. Poxa, somos agricultores, lidamos com a produção é o nosso tema e tudo que a gente produz, a gente se sente sempre na miséria e nunca na riqueza. Como é que explica isso, né? O Marx, ele começa no Capital, né, o primeiro parágrafo do primeiro livro, do primeiro volume do Capital, né? Ele não explica a produção de riqueza do capitalismo pelas injustiças do mundo, e nem pela pobreza, nem pelo dinheiro, né? Ele começa com essa frase. A riqueza nas sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como a sua forma mais elementar. Veja, se a gente for, né, no método, né, essa é a crítica que o Marx faz à economia política, que é a visão de mundo dos burgueses, né? O ponto de partida do Marx, a mercadoria, é a parte das determinações mais concretas, e por isso para ele é o mais abstrato, né? Ele parte da mercadoria, o que na filosofia vai se chamar de imediato lógico. O concreto em Marx é a síntese das múltiplas determinações, é a unidade do diverso, e é a partir dali que ele vai, né, desse ponto de partida lógico, chegar às determinações mais complexas. Veja que isso é um jeito de organizar o pensamento diferente do modo de visão de mundo burguês. Os economistas clássicos, o Adam Smith e o David Ricardo, quem o Marx faz a crítica da economia política, eles vão ter um ponto de partida fenomenológico. Eles vão partir ali de um ponto de partida vivo, né? Eles vão partir das representações reais da economia. Eles falam de população, eles falam de preço de alimento, eles falam de PIB, né? De produto, e dessas categorias eles abstraem a teoria do valor. Olha o que a gente vai fazer, a gente não vai começar aqui estudando o preço do arroz. Isso aí quem faz é a burguesia, a gente parte da mercadoria para abstrair o preço do arroz, ou seja, ir lá buscar nas múltiplas determinações e voltar para pensar a realidade como um concreto pensado, possível de ser transformado. Se a gente está de acordo com esse método, né, nesse próximo slide, a gente vai ver
essa ideia do duplo caráter da mercadoria, né? Fala, pô, Olivia, mas a gente só tem 20 minutos, como é que você vai lá no duplo caráter da mercadoria, né? Fala, olha, quando a gente olha para o duplo caráter da mercadoria, né? Que a mercadoria é valor de uso, que é a capacidade de satisfazer necessidades humanas por meio das suas características materiais, produzida pelo trabalho concreto, né? Então, o trabalho concreto de um marceneiro é produzir uma cadeira, que tem o valor de uso de sentar, né? E, ao mesmo tempo, né, produz valor. Né? Ou seja, o duplo caráter da mercadoria corresponde ao duplo caráter do trabalho humano. Ao mesmo tempo que um ser humano produz valor de uso, eu estou produzindo, pelo trabalho abstrato, o valor, que é a capacidade que o objeto tem de trocar, de permutar com outras mercadorias. No próximo slide, a gente entende que a mercadoria é uma unidade dialética, uma unidade contraditória, né? Porque ela é ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca, ela não pode ser ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca. Veja, essa relação está o embrião de toda a produção da riqueza no capitalismo, né? É a negação dos valores de uso, é a negação das necessidades humanas, né? Você produz, né, uma maçã para satisfazer uma necessidade humana de se alimentar, né? Mas você produz um excedente de maçã que você troca para ela realizar o seu valor na dimensão mais abstrata. E para realizar o seu valor na dimensão abstrata, você nega as necessidades humanas. Então, nessa forma mais embrionária, já está o capitalismo. O que é, né, a financiarização, se não a negação das necessidades humanas para a realização de uma riqueza abstrata. Então, veja, valor é uma relação social que se expressa nessa polarização da troca. E na troca, você tem valores de uso diferentes, né? Você troca maçã por cadeira, e algo que iguala, né? O que é esse algo que iguala? É o valor que deve ser equivalente. O valor é relação social, mas ele é medido pelo tempo socialmente necessário para produzir a mercadoria, considerando determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas. A gente vai entrar numa discussão histórica, né? Porque vejam, até então a gente está na análise categorial, né? As categorias que a gente precisa para entender a sociedade e a categoria fundamental, o embrião para entender a produção de riqueza no capitalismo, que é a mercadoria. É a realização de um valor abstrato em detrimento de resolver necessidades genuinamente humanas, né? O Marx vai fazer, né, todo o desenvolvimento dessa análise categorial, que a gente vai seguir algumas partes, até o capítulo 24, que ele dá um para acertar e faz um capítulo histórico chamado, assim chamada acumulação primitiva de capitais, né, onde ele vai mostrar que, diferente dos outros modos de produção, a parada do capitalismo é que transformou a própria força de trabalho em mercadoria. Então, a gente deixou de ser trabalhadores e trabalhadoras que trocamos excedentes do produto do nosso trabalho, né? Ou seja, eu não preciso produzir tudo que eu produzo para a minha existência, eu posso produzir um excedente e trocar por coisas que eu não trabalho, que eu não produzo. Muito bem, essa força de trabalho, né, ela passa a ser livre num duplo sentido no capitalismo, não está mais preso à terra, mas também está livre dos meios de produzir e só tem a sua força de trabalho para vender. Então, a força de trabalho quer dizer, os trabalhadores foram expropriados dos meios de produzir e esses meios de produção foram reunidos em mãos muito menos numerosas, que vai ser os capitalistas, né? Nesse primeiro momento, é uma expropriação predatória que acumula capital. Depois, esse capital vai ser usado para acionar um processo produtivo e aí vai ter uma acumulação propriamente dita na lógica do capitalismo. Por enquanto, é uma expropriação predatória, que foi a separação dos trabalhadores das condições de realizar trabalho, que é combinado com o processo de conquista e colonização dos povos da América, dos povos da África, dos povos da Índia, dos povos que a gente chama hoje de sul global. Muito bem, então, a gente nesse slide está falando, ó, existe força de trabalho disponível para ser comprada.
Na circulação simples, né, o Marx olhava ali e para a polarização da troca simples, e ele via, olha, uma coisa é um produtor trocar uma mercadoria com valores de uso diferente, troca A por B, e tem X e Y, né, que igualam os tempos de trabalho na troca dessa mercadoria. As trocas foram se desenvolvendo e como era muito difícil que no mesmo bate-horário, mesmo bate-local, o produtor da mercadoria A encontrasse o produtor da mercadoria B para realizar esse escambo, a humanidade foi desenvolvendo o equivalente geral, que é uma mercadoria que assume a função de facilitar as trocas e ser o representante universal dos valores de todas as mercadorias, né? Então, é uma mercadoria que está todo mundo disposto a aceitar e todo mundo tem. Já foi conchinha, já foi sal, né? Aqui podia ser caneta para a gente. Todo mundo tem, todo mundo está disposto a aceitar. Muito bem. Acontece que no desenvolvimento da história, o comércio de longa distância faz com que se tenha uma figura que é o mercador, que é aquele que ia comprar barato no Oriente e vendia caro no Ocidente. Ora, aí aparece o dinheiro, porque na atividade desse mercador, no comércio de longa distância, você tem um lucro comercial. Ele retém o valor da circulação, ele entesoura e essa mercadoria, além dessas duas funções de facilitar a troca e ser medida do valor, passa a ter uma terceira função, que é a reserva de valor. Muito bem, nessa circulação, se a gente vê, o objetivo final do DM', continua sendo a finalidade de chegar a uma outra mercadoria, né? A um outro valor de uso. Vejam a diferença da circulação capitalista, né? O DM', a finalidade do processo não é outra mercadoria, um valor de uso qualquer. A finalidade do processo é produzir mais capital. É a finalidade abstrata. A mercadoria, os produtores diretos, né, as necessidades humanas é só um meio para valorização do capital. Então, o M está aí no meinho da finalidade do processo, é o D', é valor que se valoriza, é essa dimensão abstrata, né, dando a lógica do desenvolvimento e impondo uma lógica sobre a produção. Vejam que o que o Marx faz? Ele sai da circulação, né, e leva a gente ali para o vermelhinho, que é o processo produtivo capitalista. Né? Então, no livro Capital, ele vai fazer uma análise científica de como é produzido esse valor a mais. Então, o que a gente tem aqui? A finalidade do processo é produzir mais valor, e ele vai ter uma análise científica de como esse mais valor é produzido, que é exatamente a teoria da mais-valia. Né? Agora, o capital, se ele está vocacionado desde o seu embrião para produzir valor abstrato, a sua vocação é o D', que é o chamado capital portador de juros. Né? É o dinheiro produzindo mais dinheiro, é esse valor que se valoriza. E é isso que a gente chama de um processo de financiarização. No próximo slide, né, a gente tem aí algumas afirmações sobre o que produz no processo produtivo capitalista. Né? O capital não produz produtos para satisfazer necessidades humanas. O capital produz crise, exploração, desemprego, opressão patriarcal, porque todo aquele processo produtivo capitalista de mercadorias está montado para negar as necessidades humanas, né, e produzir um valor abstrato que não tem possibilidade de se realizar. Isso vai fazer com que, né, a gente tenha crises permanentes no capitalismo. No próximo slide, a gente olha para a dimensão financeira, né? O que é propriamente dito a financiarização, né? O capital financeiro, ele tem origem no crédito produtivo. A gente pode discutir isso depois. Vejam, a financiarização, ou capital portador de juros, ele é uma remuneração pela propriedade do dinheiro. Né? Se no DM', os capitalistas
do capital operante, industriais, eles se apropriam do excedente do produto do trabalho do outro por meio do lucro. No capital financeiro, o capitalista proprietário do capital monetário se apropria do excedente por meio dos juros. O capital fictício é chamada essa forma mais fictícia, fantasmagória do capitalismo, né? Veja, a gente está falando que desde o embrião, essa dimensão abstrata, essa dimensão fantasmagórica que se realiza, né? Isso ali na mercadoria a gente vai chamar do fetiche da mercadoria. Aqui no capital fictício é isso, é a coisa mais reificada, ou seja, quem produziu, os produtores diretos, desaparecem por detrás da mercadoria. A mercadoria é a coisa que ganha a ânima, é a coisa que organiza o mundo e não as pessoas. Muito bem, a financiarização propriamente dita, ela tem um pressuposto histórico que é as transformações do capitalismo a partir dos anos 70, mas metodologicamente ela já está explicada pelo Marx lá no D de linha. A gente poderia trazer alguns elementos que é a financiarização propriamente dito na agricultura, né? Ou seja, o que tem de implicações nos territórios à medida que a produção tem um padrão de financiamento financiarizado. É uma dimensão fundamental, né, para a gente abrir o debate. Agora, a partir dessa afirmação, o capitalismo não produz produtos, por isso a gente não encontra o nosso lugar no capitalismo enquanto trabalhadoras e trabalhadores, produtores. O capitalismo produz crise. E as crises são inevitáveis no capitalismo, porque na base de todas elas estão essa contradição fundamental, que no limite é a contradição entre o valor de uso e o valor, né? A negação de valores de uso para a realização de um valor abstrato. Ou seja, a crise mostra que o capital tem uma capacidade inescapável de se expandir, que não é limitada pelas necessidades humanas a satisfazer. No próximo slide, dividi entre a crise financeira, né? O que é a crise financeira? Como o D de linha, né, tem uma dinâmica muito mais ágil do que o DM de linha, que é a produção, a gente gera uma produção de valor com uma velocidade e uma magnitude muito grande. Essa produção de valor abstrato formam as bolhas, que em algum momento elas estouram, né? E aí tem o rompimento de toda uma cadeia, né, de pagamentos, de uma cadeia produtiva, depreciações de títulos, ações, inadimplência generalizada, e aí a gente tem a crise financeira que tem seus impactos na economia real. A crise produtiva, no próximo slide, né, a gente pode entender como uma crise de alavancagem de valor, que vejam, o que quer dizer que o capital gera mais valor do que é capaz de realizar, né? Porque naquele processo produtivo capitalista, né, a mais-valia, né, ela é gerada com a força de trabalho, que é chamado capital variável no processo produtivo, né? A concorrência entre capitalistas vai fazendo com que os capitalistas reinvistam a mais-valia, né, capitalizem a mais-valia, né, investindo em máquinas e equipamentos, que é o capital constante, em detrimento ao capital variável, que é a força de trabalho. Ora, máquinas e equipamentos não geram valor, só transferem valor morto, né? Então, você aumenta a dimensão morta do capital e diminui a dimensão viva do capital. Isso vai fazer uma tendência à queda da taxa de lucro, né? Essa é a base material da crise de superprodução. Os trabalhadores podem ser substituídos por máquinas. Então, você vai ter um contingente de trabalhadores supérfluos ao processo de produção que são indispensáveis para o processo de valorização. Porque esses trabalhadores em situação de desemprego, que formam o exército industrial de reserva, pressionam o preço da mercadoria, a força de trabalho, para cair abaixo do seu valor. Ou seja, a força de trabalho foi transformada em mercadoria, seu preço é definido pelas leis de oferta e demanda. O seu valor,
né? É o tempo socialmente necessário para produzir a mercadoria à força de trabalho. E quem produz e reproduz a mercadoria à força de trabalho? É exatamente o trabalho doméstico, que é invisibilizado, né? E não remunerado nesse processo. Vejam, o trabalho doméstico, ele repõe a mercadoria à força de trabalho, que é a mercadoria mais extraordinária do capitalismo todos os dias no processo de produção. Para fazer com que a mercadoria força de trabalho seja, né, reposta no processo de produção, o trabalho doméstico acessa as outras mercadorias por meio do salário. Né? Se os trabalhadores estão em situação de desemprego, não tem salário, então não tem dinheiro para comprar essas mercadorias, realizar as mercadorias que os trabalhadores mesmos produzem, e isso leva a uma situação de crise. Né? A crise é exatamente quando você tem uma quantidade de valor que não pode se realizar. Então, a crise ela tem um efeito de saneamento na economia. Né? As empresas quebram, os capitais mais fortes, mais robustos que sobrevivem à crise passam por um processo de fusão e aquisição, e a classe trabalhadora é desorganizada no processo de desemprego e inflação. Então, a classe trabalhadora está mais fraca, o capital está mais forte, a crise repõe a taxa de lucro no patamar superior de exploração no ciclo expansivo que responde à crise. Se a gente entendeu crise de produção e crise financeira, a gente conclui com isso. O próximo slide estava mostrando historicamente, né, como é que se dá esse processo. A primeira vez que coincidiu uma crise financeira com uma crise produtiva, que foi na crise de 1870, no final do século XIX, né, que foi teorizada como a crise do imperialismo. Né? O Lênin, o Hilfrind mostraram essa fusão do capital bancário com o capital produtivo, que é o chamado capital financeiro. Né? Ou seja, os detentores dos capitais dos bancos que se apropriam do excedente pelos juros vão pautar a taxa de lucro e as estratégias dos projetos industriais. Então, os projetos industriais, a agricultura, tem que remunerar não só o lucro, que já tem exploração, mas remunerar o lucro e os juros, e a rentabilidade esperada dos acionistas. Aí tem uma pequena definição sobre o imperialismo, né, que vai mostrar, além dessa dimensão, vamos dizer assim, econômica do papel dos bancos, que o papel dos bancos que assumem, né, a partir dessa crise, o papel do Estado a partir dessa crise, esse modus operandi de que o Estado tem que operar tem que transbordar os capitais, né, para irem explorar outros povos em busca dessas taxas de remuneração. No próximo slide, a gente olha o período em que esses capitais eles vão para outros lugares, é uma corrida entre as grandes potências para essas áreas de exploração entre os países imperialistas, e essa concorrência chega às vias de fato nas guerras mundiais. Né? E aí a gente tem uma segunda crise em que coincide o capital financeiro com crise de superprodução, que durante as guerras mundiais. E aí, no pós-Segunda Guerra Mundial, comparado, o capitalismo se reinventa, né? Usa a crise para se reinventar, né? Então, altera a organização da produção com o Fordismo, altera o sistema financeiro e monetário internacional com o acordo de Bretton Woods, altera a relação do Estado, que deixa de ser um Estado liberal e passa a ser um Estado intervencionista na economia com a Revolução Keynesiana, e por aí vai, né? Ou seja, na crise, o capitalismo se reinventa, né? E você tem ali, a partir de 45, um mundo pensado, né, do lado capitalista para resposta dessa crise. Sempre é bom lembrar que nesse mesmo período triunfou a Revolução Russa, né, e que o capitalismo estava concorrendo com uma outra visão de mundo que colocou no centro das necessidades produtivas os valores de uso e as necessidades humanas. A crise atual já é a crise, né, pós esse período, né, de Bretton Woods, a partir dos anos 70, quando os Estados Unidos, que organizou o capitalismo do lado capitalista, né, se opondo à União Soviética,
os Estados Unidos falou, olha, calote geral, rompeu a paridade e a conversibilidade dólar-ouro nos anos 70, no meio da crise do petróleo, né? Alterou a política de taxa de juros mundiais e abriu um processo que se chama de financiarização ou o período neoliberal. O que é isso? É a hegemonia dentro da classe burguesa, da fração que opera, que acumula pelo capital financeiro, né? Agora, a partir dos anos 70, essa é a lógica de acumulação do capital. Essa crise que vem desde os anos 70 sem conseguir retomar as taxas de lucro mundial, por isso que a gente chama de uma crise rastejante, ela vai combinando uma série de dimensões da crise, a crise econômica com crise social, política, ambiental, civilizatória, né? Assim que aparece nas nossas análises de conjuntura. E aí a gente tem uma ofensiva, né, sobre os bens naturais, uma ofensiva sobre os direitos da classe trabalhadora, uma ofensiva sobre os estados, né, exatamente, né, para passar o custo dessa crise cada vez mais para a classe trabalhadora. E vejam, da perspectiva capitalista, essa crise não se reinventou, o capitalismo não encontrou um novo modo, né, de atuação e de valorização. Por isso, nos empurra para a barbárie e nos empurra cada vez mais para essa lógica perversa, né, do neoliberalismo e da necessidade de produzir uma riqueza abstrata, negando as necessidades humanas. Vejam, a gente afirmou que as crises, né, elas são próprias do capitalismo e elas fazem com que o capitalismo se reinvente, né? A gente viu ali na análise dos modos de produção, a sociedade continua em movimento, continua, né, com as contradições, colocando a sociedade em movimento. E para cada crise, o capitalismo aproveita para se reinventar e elevar as suas taxas de lucro, né? Essa crise que a gente está vivendo, né, a pandemia coloca uma coisa inédita, que não é o capitalismo se recuperando de uma crise cíclica, nem mesmo de uma guerra. A gente não está numa economia de guerra, né? A gente está com uma pandemia, né, que interrompeu as cadeias globais de valor, né? As pessoas foram colocadas no isolamento social e isso interrompeu o processo produtivo no mundo. E, ao mesmo tempo, é uma velocidade que não permite o capitalismo se reinventar. A velocidade dessa crise, das transformações, né, da própria espécie humana ameaçada por um vírus, né, não coloca essa dimensão do capitalismo a apresentar respostas. Vejam, essa dimensão da ofensiva sobre, né, os bens da natureza, que a gente tanto analisa, né, nos impactos sobre a mineração, sobre a terra, sobre a água, sobre a biodiversidade, né, é uma mercantilização de todas essas esferas da natureza, né? Ou seja, aquele capital financeiro, né, diante das suas crises financeiras, aí principalmente a crise de 2002, a crise de 2008, né? Quando estoura a bolha, ele vem procurar valorização real, né, desses bens naturais, e aí bens naturais como os minérios, os petróleos, né, podem garantir um lucro extraordinário sobre esse capital que recupera, então, lá da acumulação primitiva, uma lógica de acumulação predatória. A dimensão, né, da instabilidade causada por essa crise, né, com relação ao Estado, vejam, os estados dos países centrais estão abandonando políticas neoliberais e estão retomando aquelas políticas keynesianas do pós-guerra, né? Isso vale para alguns estados. Para estados como o nosso, dependentes, subdesenvolvidos, periféricos, só aumenta a desigualdade na divisão internacional do trabalho, né? A gente tem um processo de reconversão colonial, a gente tem um processo de primarização das nossas economias, de aumento do endividamento dos estados e de austeridade com relação aos direitos sociais, às políticas sociais. A outra dimensão, né, é essa onda, novas ondas de financiarização,
né? Então, veja, as crises tinham um efeito de sanear a economia, né? E agora, né, em vez de sanear a economia, como, né, com o fim de Bretton Woods, os Estados Unidos pode imprimir dinheiro, né, sem ter nenhum lastro, né, porque até Bretton Woods era isso, né, era um acordo que os Estados Unidos emitia dólar, que era lastreado em ouro. Um dólar valia 1 onça Troy de ouro, e esse direito de troca dos dólares como reserva internacional por ouro era concedido, teoricamente, aos bancos centrais dos países do lado capitalista que se filiavam ao sistema de Bretton Woods. Rompendo com isso, os Estados Unidos imprime dinheiro e joga nas economias. Então, em vez de apagar o fogo, toca mais fogo, né? Ou seja, não tem como responder à crise e vai botando lenha na fogueira, né? Jogando mais dólar na economia e fazendo esse descolamento cada vez maior da economia real, que produz valor, dessa economia abstrata, que produz produtos financeiros, né? Nessa lógica de produção de valor abstrato. A outra dimensão, né, é que a crise mostra o trabalho redundante, né? Então, aquilo que eu falei do Exército Industrial de Reserva é um trabalho, né, que é um contingente de trabalhadores que passa a ser supérfluo à produção, mas até então tinha um papel na acumulação, porque fazia com que o preço da força de trabalho fosse deprimido em relação ao valor da força de trabalho. Agora a gente está vivendo um momento que nem o Exército Industrial de Reserva está tendo lugar, né? Ou seja, o capitalismo com a indústria 4.0, tecnologia 5G, né, está substituindo não só o trabalho por força de trabalho, está substituindo propriamente só a força de trabalho, né? Então, a classe trabalhadora está sendo jogada a uma condição de que pode ser exterminada. A gente está diante de um processo genocídio que o vírus, que a fome, que a pobreza pode matar, né, milhares de trabalhadores e trabalhadoras confinados nas periferias dos grandes centros urbanos, né? E o último debate que está pontuado aí é esse debate sobre a crise de hegemonia do império, né? Com a ascensão da China, né? Com uma alteração na geopolítica mundial dos anos 70 para cá, né? Que está nesse contexto do neoliberalismo, que está nesse contexto da financiarização, né? A gente tem uma ofensiva predatória, né, dos Estados Unidos buscando repor a sua, né, recompor a sua hegemonia por meio das forças, né? Então, essa luta do império, veja, é uma luta diante de uma crise que eles não têm resposta, mas eles não têm dúvida quem é o inimigo principal. O inimigo principal do imperialismo estadunidense não é a China. Eles têm uma reação simbiótica na sua economia, né? O inimigo principal do imperialismo são os povos que resistem. O inimigo principal somos nós. Nessa história, nós não somos vítimas, nós somos os protagonistas desse enfrentamento, né? Porque nós, ao levantar a bandeira da soberania alimentar, ao levantar a bandeira da transição agroecológica, ao levantar a bandeira do feminismo, nós somos os principais inimigos do imperialismo. O imperialismo impõe uma guerra, né, essa chamada guerra de quarta geração, dominação de espectro completo, ou como está na doutrina militar dos Estados Unidos, ou o que a gente tem chamado de guerra híbrida, né? É uma guerra contra os povos que resistem, uma guerra contra nós. Vejam que o capital fictício se materializa no território. Nós estamos produzindo esse conhecimento. O Marx, ele nem viveu a financiarização, certo? Foi 1900, né? E 70. O que ele nos mostrou no método? A financiarização é inerente à lógica de acumulação do capital. E ele diz literalmente, quando o dinheiro se opõe à mercadoria, ele destrói a mercadoria, né? Quando o valor abstrato se opõe ao valor concreto, destrói o valor concreto. Nós somos o valor concreto. Nós, classe trabalhadoras, produzimos riqueza concreta, né? E nós somos, então, o alvo dessa destruição, né? Que, a partir de 1970, né, essa lógica financiarizada assumiu o centro das relações sociais e econômicas, e os estados, então, se organizam para defender
o interesse dessa classe, que é a classe rentista. O Estado está organizado para defender os interesses dessa forma de acumulação do capital. Vejam, quando eu falei dessa lógica do abstrato, né? Veja, é muito concreto para a gente, né? Um tomate com agrotóxico, ele serve para realizar o seu valor, que é vender. A pessoa vai lá na gôndola, né? E pega um tomate que está lá com a cutis mais lisinha, né? Ele não serve para alimentar, realizar o valor de uso nosso, que é se alimentar. Ele serve para ser vendido, né? Isso que é o confronto do valor de uso com o valor. Realiza o seu valor abstrato, ele se transforma em dinheiro e ninguém nem quer saber se ele está cheio de veneno e vai nos envenenar, né? Vejam, todo financiamento da agricultura é para remunerar os acionistas, não é para produzir, né? O agronegócio vai dizer num discurso ideológico que a financiarização é para otimizar recursos, manter equilíbrio das forças de mercado, garantir eficiência nas decisões. O capital financeiro, né, veja, ele tem um impacto muito concreto no território, porque o padrão de financiamento da agricultura hoje vai fazendo com que se empurre para o preço dos alimentos e para a lógica de produção as necessidades de remuneração do capital fictício, do capital portador de juros, né? Então, o que é um derivativo, né? Eu coloquei lá no slide. O derivativo é você vender o que você não tem para você comprar o que você não quer. Você vende, né, uma soja que você ainda vai plantar e você coloca esse dinheiro num papel, né, de um milho que você não quer comprar, né? Só está ali naquele valor futuro a ser remunerado, né? Vejam, antes o preço dos alimentos dependiam em grande medida da oferta e da demanda e da capacidade produtiva. Hoje depende desse jogo especulativo, desses papéis futuros, né? E é isso que influencia no preço das commodities e dos alimentos, né? Cada vez mais a gente fala, inclusive, que a fronteira agrícola está sendo empurrada pelas commodities flex, né? Que serve para ração animal, para matéria-prima de alimentação, de produto industrializado, para combustível, tanto faz, né? Soja, dendê, né? Isso está substituindo a lavoura dos alimentos. E veja, a partir principalmente da crise de 2002 e de 2008, os mercados financeiros no mundo inteiro estão precisando buscar essa rentabilidade nas commodities e nos bens naturais. Então, vieram com tudo para a América Latina e para o Brasil, para incorporar os bens da natureza no seu portfólio capitalista, né? Transformando água, terra, tudo em mercadoria, né? A crise climática virou mercadoria, são negociados nessas bolsas de valores os créditos de carbono, né? Então, vejam, qual que é a lógica, né, desse fundo de financiamento? Vou dar o exemplo que a Jamila trabalha lá no curso Fronteiras do Capital, do Matopiba, depois vocês podem ver lá. É um fundo de pensão dos Estados Unidos, de professores dos Estados Unidos, né, que depositam a sua previdência num fundo, que esse fundo contrata alguém no Brasil que busca a valorização real, né? Então, ele não tem nenhum compromisso com a terra, com nada, com as comunidades daqui. Ele tem compromisso com os professorinhas dos Estados Unidos que depositaram sua aposentadoria lá. Então, precisa ampliar a fronteira agrícola numa produção intensiva, monocultora, com concentração de terra, intensiva em capital, em uso de agrotóxico, em uso de água, que contamina o solo, expulsa as comunidades no território, né, para alavancar aquele valor que foi depositado e conseguir garantir a remuneração daquelas professoras na sua velhice, né? Ela está ancorada, ela tem compromisso com isso, não tem compromisso com nada aqui que não seja a exterminação do território, né? Esse é o exemplo, por exemplo, dos fundos de pensão que financiam o Matopiba. A gente poderia ver tantos outros, né? Vejam, o capital, né, ele atua numa fragmentação de informações, na fragmentação do nosso pensamento, né? Por isso que a gente foi lá na teoria do valor, né? Vamos estudar a teoria do valor para a gente ter uma análise de totalidade, entender que as estratégias do capital são muitas, são infinitas, né? O capital tem muitas estratégias para apresentar contra-tendências à queda da taxa de lucro. A estratégia da classe trabalhadora é uma só. Não é mais de uma.
é a sua unidade. O que os trabalhadores têm é a sua força pelo seu número, nós somos a maioria da sociedade, né? Nós somos quem produz valor, né? E esse valor é negado. Então, a unidade, que é a unidade campo-cidade, a unidade dos povos do mundo, que pode apresentar uma resistência concreta, né? Então, a necessidade da Via Campesina ter um papel no Brasil nessa unidade na prática do campo-cidade, né? A Via Campesina tem um papel histórico na luta internacionalista, né? Então, essa semana de outubro aqui, a gente está entrando no mês da jornada anti-imperialista, é muito importante o protagonismo da Via Campesina, porque é o acúmulo do nosso campo político que a gente tem de luta internacionalista, é com a via, né? A questão é articular essa unidade, né, em torno de um debate de projeto de país. Veja, a mineração foi considerada atividade essencial para o capital. Para o capital ela é muito essencial, porque se o preço do minério sobe, aumenta a produção. Se o preço do minério desce, também aumenta a produção e leva a produção o extremo até romper barragens, né? Para que aumente a produção? Para realizar esse valor abstrato e rompe barragem para eliminar concretamente aquelas populações que estão ali. É muito importante nesse estudo a gente entender que a origem do capital financeiro é no crédito produtivo. Não existe produção sem crédito, né? A gente tem que lutar por créditos, inclusive, né? Agora, a gente tem que lutar para que esse crédito seja um padrão de financiamento público dentro de um projeto de país, né? A gente tem que lutar para que PNAE, PAA, para a PRONAF serem direitos, né? E não apenas políticas públicas como a gente vivenciou no período anterior, né? A gente pode até ter um amigo banqueiro que faça um banco de financiar a agricultura, mas aí a lógica vai ser a do banco, mesmo que o banqueiro seja nosso amigo, né? A gente tem aí o financiamento agora, vai nos ajudar, mas a gente precisa, né, não perder essa noção do padrão de financiamento público. Termino com isso, Beto, eu só queria deixar aqui os convites, né, além da jornada anti-imperialista que eu falei, sobre o projeto Brasil Popular e principalmente esses eixos, né, sobre a mineração, sobre a agricultura. A ideia é a gente formular e colocar as nossas propostas um pouco nesse grande guarda-chuvão do Projeto Brasil e convidar também para a leitura dos materiais do Tricontinental, coisas que eu não falei aqui, como a Amazônia Azul. Tem uma pesquisadora que é a Ana Penido, que estuda defesa e soberania, que tem textos lá no site sobre a Amazônia Azul, e sobre a disputa China-Estados Unidos, também tem, né, a Mônica Bruckmann escreve bastante coisas no Tricontinental sobre essa relação. A gente lançou durante a quarentena, o curso Fronteiras do Capital, que tem um módulo introdutório, um módulo sobre Estado, com a Camila Kimi, um módulo sobre reestruturação do trabalho, com a Marina Gouveia, e um módulo de financiarização na agricultura, com a Jamila Goldfaber, que é muito interessante para a gente ver exemplos bem concretos do que é commodity flex, derivativos, como é que opera na prática o capital financeiro e tem impactos nas nossas atividades e nos territórios. Concluo. Obrigada, Olívia. Obrigado, Olívia. A gente quer chamar a companheira Marli, né? A gente, em tempos normais, que de normais não tem muita coisa, a gente geralmente presenteia os companheiros e companheiras, né? Então, a gente vai fazer isso de outra forma agora, e queria chamar a companheira Marli. Levanta-te do mais profundo, chegou a hora de caminhar, pois o muito, muito já feito nos desafia mais e muito mais. Vem mulheres, homens de todas as cores, surpreendeu o silêncio que acredita que estamos dormindo. É hora de semear. O terreno está aberto para plantarmos mais um pouco do nosso sonho que está em construção. Sem medo. Levanta-te! Só alcançará a liberdade quem primeiro alto se libertar. Levanta-te! Só alcançará a liberdade quem primeiro
alto com essa poesia de Luiz Carlos, que a gente agradece imensamente a contribuição de Olívia, né, da presença de todos aqui, por esse momento tão importante, em tempos tão difíceis e tão necessário da gente estar se interagindo, mesmo que esse... E também fazendo fortalecer em nós essa mística que não pode parar, né? A mística da luta, a mística da consciência de que é preciso seguir. Grande abraço, não? Sigam fortalecidos, o presente fica para depois, a lembrancinha, e a gente vai se encontrando aí nos caminhos, cada dia mais, porque a necessidade urge e nós seguimos juntos e juntas. Obrigada. Valeu, companheirada. Parabéns, Marli, pela poesia. Mais uma vez agradecer a Olívia. Obrigada, Olívia. Olívia consegue, né, dar as bases para a gente pensar e compreender o imperialismo que ataca a nossa América, né, que ataca as nossas lutas. Obrigado a todos e todas. Michela, parabéns por compartilhar esse espaço comigo de coordenação. Um abraço. Obrigada, Beto. Obrigada a cada companheiro e companheira. Pátria Livre! Venceremos! Pátria Livre! Venceremos! Venceremos! É que a gente quer! Basta da violência contra a mulher! Internacionalizemos a luta! Internacionalizemos a esperança!